A história começa de forma extremamente cruel. Logo no início da sua jornada, um aventureiro acaba se deparando com algo que nunca deveria ter encontrado. Dentro de um labirinto aparentemente comum, ele acaba despertando um inimigo absurdamente perigoso, um verdadeiro chefe oculto. O confronto sequer dura alguns segundos. Em um instante, ele é derrotado sem qualquer chance de reagir. Para qualquer pessoa, aquilo significaria o fim imediato da história. Mas o destino ainda tinha outros planos. Em vez de terminar ali, a história nos leva de volta a um momento anterior, quando Rent Faina ainda era apenas um aventureiro comum tentando sobreviver. Naquela manhã, como em todos os outros dias, ele acorda bem cedo. Para alguém sem dinheiro e sem privilégios, dormir até tarde simplesmente não era uma opção. Esse tipo de vida era reservado para nobres, comerciantes ricos ou pessoas que não precisavam se preocupar em trabalhar. Rent havia nascido em uma pequena vila do interior. Era um lugar tão pequeno que nem sequer aparecia nos mapas do reino. Mesmo assim, desde jovem ele decidiu seguir o caminho da aventura. Depois de se preparar rapidamente, lavando o rosto, organizando suas roupas e pegando seu equipamento, ele sai de casa logo cedo com um objetivo claro: chegar rápido à Guilda dos Aventureiros. No mundo dos aventureiros, quem chega primeiro tem mais chances de conseguir bons trabalhos. A guilda distribui missões de acordo com o nível e as habilidades de cada membro. Esses trabalhos podem variar bastante. Alguns envolvem derrotar monstros perigosos, outros pedem coleta de ervas raras, proteção de pessoas importantes ou até tarefas simples que ninguém mais quer fazer. Depois de muitos anos vivendo assim, Rent já conhecia bem esse sistema. Para alguém como ele, que não tinha muitos recursos, um lugar em especial acabou se tornando o local ideal para ganhar experiência. O labirinto da Lua d'Água. Entre os diversos labirintos existentes no continente, esse era considerado relativamente seguro, principalmente para aventureiros de nível baixo. Normalmente, exploradores costumam formar grupos para entrar nesses lugares. Trabalhar em equipe aumenta bastante as chances de sobreviver. Porém, Rent quase sempre explorava sozinho, e havia um motivo claro para isso. Mesmo depois de 10 anos atuando como aventureiro, ele ainda permanecia no rank bronze, uma das classificações mais baixas da guilda. Na prática, isso significava que muitos outros aventureiros simplesmente o consideravam fraco demais para fazer parte de uma equipe. Mesmo entendendo essa realidade, Rent nunca desistiu. Todas as manhãs, ele entrava novamente no labirinto para derrotar monstros e coletar pedras mágicas. Essas pedras podiam ser vendidas, e o dinheiro obtido era o que garantia sua sobrevivência diária. Além disso, apesar de todas as dificuldades, ele realmente gostava da vida de aventureiro. Sabendo de suas próprias limitações, Rent sempre agia com muita cautela. Ele evitava áreas perigosas e preferia explorar regiões com poucos monstros, onde as chances de sobreviver eram maiores. Mas naquele dia, algo diferente acontece. Enquanto caminhava por um dos corredores do labirinto, ele encontra algo inesperado. Uma passagem secreta escondida na parede. Descobertas como essa eram extremamente raras. Apenas reportar algo assim para a guilda já poderia render uma recompensa enorme. Por um instante, Rent considera voltar imediatamente para contar o que encontrou, mas a curiosidade acaba falando mais alto. Em vez disso, ele decide explorar o local por conta própria antes de avisar alguém. Conforme avança pelo novo caminho, percebe que o espaço é muito maior do que imaginava. Aquela área parecia completamente diferente do restante do labirinto. Por um momento, ele acredita que finalmente encontrou uma oportunidade capaz de mudar sua vida. Só que essa esperança dura muito pouco. De repente, uma criatura gigantesca aparece diante dele. O simples som do rugido já é suficiente para fazer seu corpo inteiro congelar. Mesmo sem enxergar todos os detalhes da criatura, seus instintos de aventureiro entendem imediatamente o perigo. Aquilo era um dragão. Diante de uma criatura desse nível, alguém como Rent não passava de uma simples formiga. Antes mesmo que pudesse reagir ou tentar fugir, o ataque acontece, e naquele instante sua vida chega ao fim. Mesmo depois de ter sido morto pelo dragão, algo impossível acontece. Rent volta a despertar dentro do labirinto. A primeira sensação é de completa confusão. Ele se lembra claramente do momento em que foi devorado, então não faz sentido ainda estar consciente. Porém, quando finalmente tenta se mover, ele percebe que algo está profundamente errado. Seu corpo não é mais humano. Ao olhar para si mesmo e observar o reflexo na água próxima, Rent entende a situação. Restaram apenas ossos. Mesmo assim, sua consciência continua intacta. Ele ainda consegue pensar, lembrar de tudo e analisar o que está acontecendo ao seu redor. Isso significa apenas uma coisa: ele se tornou um morto-vivo. Para qualquer pessoa normal, essa seria uma condição terrível.
Criaturas desse tipo são consideradas uma afronta direta às leis divinas. Se algum sacerdote utilizasse magia de purificação contra ele, seria destruído imediatamente. Ao perceber isso, Rand sente como se tivesse perdido sua vida novamente. Seu primeiro pensamento é voltar para a superfície, mas rapidamente entende que isso seria impossível. Qualquer pessoa que o visse naquele estado o trataria como um monstro e tentaria destruí-lo. Mesmo confuso, seus anos de experiência como aventureiro ajudam a recuperar o controle da situação. Em vez de entrar em pânico, ele decide analisar o ambiente ao redor e tentar entender o que fazer a partir dali. Enquanto observa os arredores do labirinto da Lua d'Água, ele se lembra de que esses lugares ainda são grandes mistérios para os estudiosos. Mesmo com muitas pesquisas realizadas ao longo dos anos, ninguém conseguiu explicar completamente a origem ou o funcionamento dessas estruturas cheias de monstros e tesouros. O local onde ele estava não era muito movimentado. Muitos aventureiros preferiam explorar o labirinto da Lua Nova, que oferecia maiores recompensas. Por isso, aquela área costumava ficar relativamente vazia. Enquanto pensa no que fazer, outro esqueleto aparece diante dele. A criatura imediatamente parte para o ataque, e Rand é forçado a lutar. No início, o combate é extremamente estranho. Apesar de ainda segurar sua espada, mover o corpo sem músculos é muito mais difícil do que ele imaginava. Cada golpe parece instável, e várias vezes ele quase perde o equilíbrio. Curiosamente, o esqueleto inimigo também não luta muito melhor. Em determinado momento, ele tropeça e chega a arrancar a própria perna durante o confronto, tentando desesperadamente colocá-la de volta no lugar. Mesmo sendo uma situação quase ridícula, aquilo faz Rand perceber algo importante. Se continuasse daquele jeito, seu futuro seria extremamente miserável. Então ele decide tentar algo que já havia aprendido durante sua vida como aventureiro: usar aura para fortalecer o corpo. Concentrando essa energia ao redor de seus ossos, Rand consegue reforçar seus movimentos. O efeito aparece rapidamente, sua força aumenta bastante, e ele finalmente consegue derrotar o outro esqueleto. Quando o inimigo cai, parte da energia da criatura passa automaticamente para Rand, ajudando a restaurar suas forças. Isso faz com que ele se lembre de algo que havia ouvido de uma conhecida estudiosa no passado. Alguns monstros possuem a capacidade de evoluir. Ao acumular experiência ou sobreviver por longos períodos, certas criaturas conseguem transformar seu próprio corpo em formas superiores. No caso dos esqueletos, isso era extremamente raro, mas existiam registros de evoluções para monstros como ghouls. Essa lembrança faz surgir uma nova esperança. Se monstros podem evoluir, talvez ele também possa. Rand então decide continuar lutando dentro do labirinto. Aos poucos, começa a enfrentar criaturas mais fortes. Em certo momento, ele se depara com slimes, monstros gelatinosos que não sofrem dano físico facilmente. Para derrotá-los, é necessário destruir o núcleo que existe dentro do corpo da criatura. Como sua aura só pode ser usada uma vez por dia, ele precisa agir com cuidado. Depois de algum esforço, consegue finalmente destruir o núcleo de um slime e coletar sua pedra mágica. Os slimes também são conhecidos por lançar ácido durante o combate, mas depois de derrotados, o corpo da criatura perde essa propriedade. Inclusive, o líquido restante pode até ser usado como ingrediente em produtos cosméticos. Enquanto Rand continua lutando dentro do labirinto, sua ausência começa a chamar a atenção na cidade. Na guilda dos aventureiros, algumas pessoas percebem que ele não apareceu como de costume. Uma funcionária chamada Jenna chega a comentar a situação enquanto apresenta o labirinto para um aventureiro novato, alertando o rapaz para não agir de forma imprudente. Enquanto isso, Rand continua enfrentando monstros e acumulando experiência. Com o passar do tempo, ele percebe que seu corpo começa a mudar. Sua força aumenta gradualmente, e ele até começa a usar pequenas quantidades de magia básica e aura sagrada. Tudo isso tem apenas um objetivo: evoluir. Depois de derrotar inúmeros monstros dentro do labirinto, finalmente algo acontece. O corpo de Rand começa a se transformar. Pouco a pouco, seus ossos passam a ser cobertos novamente. Carne e pele voltam a surgir e até cabelo cresce em sua cabeça. Mesmo que sua aparência ainda seja estranha e um pouco grotesca, aquilo já é uma mudança gigantesca em comparação ao esqueleto que ele era antes. Além disso, outra coisa importante acontece. Suas cordas vocais retornam. Rand finalmente consegue emitir sons novamente. Embora sua voz ainda saia distorcida e estranha. Mesmo assim, aquilo já representa um enorme progresso. Animado com a mudança, ele começa imediatamente a praticar falar novamente. Para alguém que havia perdido completamente a própria humanidade, recuperar até mesmo a capacidade de falar já parecia um milagre. E para Rand, aquilo era apenas o começo do caminho para um dia voltar a ser humano. Assim, terminando o recap de hoje, não esquece de dar o likezinho. Até a próxima, fui!